É com grande prazer que eu convido vocês para essa mostra de José Cláudio, 90 anos, aqui na Galeria Nara Rössler. Por que eu estou tão feliz? Porque José Cláudio foi o artista com quem eu comecei minha vida profissional. Foi por conta dessa relação com ele e de ter me dado tantas alegrias divulgar o trabalho dele, fazer a conexão em Recife entre Zé Cláudio e o público, numa época que inclusive Zé Cláudio era um artista expressionista, diferente dos outros pernambucanos. O Zé Cláudio é uma pessoa muito inusual no meio artístico, porque ele é historiador, ele é cronista, ele é pintor, ele é desenhista, ele é gravador, ele é ilustrador, ele é múltiplo e ele é uma pessoa super interessada em todos os assuntos. E é por isso que eu achei fascinante também conhecer melhor ele ao preparar essa exposição, para conhecer o background da formação dele e do desenvolvimento dele enquanto personalidade. Considero hoje o Zé Cláudio um grande artista brasileiro, o maior artista de Pernambuco, sem nenhuma dúvida, e eu acho que ele deixa uma contribuição muito exemplar dos rumos pessoais que um artista toma a despeito das tendências que estão rolando em torno a ele. Duas tendências que ele pouco assume e não percebe a importância que tiveram, que foi a sua série de carimbos, que ele faz justamente com pequenos carimbos, enriquecidos muitas vezes em trabalhos que conjugam o carimbo com um desenho no mesmo trabalho, e o desenho à mão livre, porque ele é um desenhista inato, tem uma delicadeza de traço muito impressionante, que a gente percebe também nas contribuições que estão no Museu de Arte Contemporânea da USP e dos quais nós vamos apresentar alguns exemplares, assim como também as ilustrações que na década de 50 mesmo, ainda em São Paulo, ele vai fazer para o jornal O Estado de São Paulo. Então, estão aqui reproduzidos também e que pertencem hoje ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ele praticamente para de desenhar nos anos 70 e é quando eu o conheço e vi os primeiros trabalhos dele. Nesses trabalhos eu vi que nós estávamos na frente de um que poderia ser um grande pintor. Eu conheci Zé Cláudio em 1977, em Recife, e nessa época o Renato Magalhães Gouveia já estava representando Zé Cláudio em São Paulo e ele procurou alguém que pudesse fazer esse trabalho em Recife. E meu entusiasmo, meu amor por aquilo sempre foi contagiante. Então deu super certo. Depois, se você fosse para Recife, não tinha uma casa que não tivesse agora uma obra de Zé Cláudio. Um dado muito importante na vida do Zé Cláudio, esse que determina uma nova via para ele na sua produção plástica, é a viagem que ele faz ao Amazonas com o Paulo Vasolini, compositor e biólogo, diretor do Museu de Biologia da USP, e que convidou para participar de uma expedição pelo Rio Madeira, em 1975. E foi essa viagem de quase 100 dias que vai fazer com que ele vá alterar o seu rumo. Ele falou, eu não quero mais fazer o que está na onda, o que está na moda. Eu quero fazer o que eu tenho vontade de fazer, o que as pessoas desejam ver feitas por um artista. Essa viagem ao Amazonas, que o marcou tanto, ele fazia quase que um quadro por dia, além de desenhos de uma precisão impressionante, e nós vamos ter a oportunidade aqui de mostrar pelo menos 30 pinturas que pertencem ao Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Aqui nós vamos apresentar apenas 3 dessa série de Almeida Júnior, mas mostra uma inquietação intelectual e estética, digamos assim, do José Cláudio. Porque a gente se pergunta como um artista pernambucano vai se interessar por Almeida Júnior, um artista do século XIX, da segunda metade do século XIX? Como? Mas foi justamente esse interesse dele por decifrar o processo de trabalho de um artista acadêmico, realista. Então ele se insere de uma certa forma, portanto, na história da arte, mas desenvolvendo sempre a sua personalidade,
profundamente sensual, profundamente tocada pelo tropicalismo, do clima dos carnavais pernambucanos, das festas pernambucanas de rua, pela imaginária urbana de Pernambuco, para onde ele retorna, e ele se insere de uma forma passional, a gente pode dizer. Você percebe um artista apaixonado pela sua própria realidade circunstante. Por isso que eu digo que José Cláudio é múltiplo. Ele é tão diversificado, ele é tão curioso, que todas essas obras do seu percurso merecem ser divulgadas através de uma exposição, por mais efêmera que ela possa ser.